Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos para mais 5 atividades aqui a respeito do gênero entrevista para eu concluir com vocês esse conteúdo, tá? Porque já na próxima semana vocês irão iniciar com outro conteúdo com a professora Melissa, tá, pessoal? Então, veja bem, vocês já sabem o que é entrevista que eu expliquei na aula passada. Agora nós vamos para as atividades, as 6 atividades sobre entrevista, certo? A, a pergunta aí, número 6 sobre entrevista, fala assim, ó, entrevistado é pessimista ou otimista em relação às pessoas mudarem sua postura sobre o consumismo? Aqui fala que o entrevistado, ele é pessimista, tá? Porque ele acredita que para a maioria das pessoas a sociedade vê o ambientalista como um chato e que as suas preocupações com o meio ambiente significam um impedimento ao progresso, ok? Aí, a número 7 fala assim, há alguma pergunta da entrevistadora que relaciona cinema com o meio ambiente? Aí sim, ela relaciona aqui, tem uma pergunta que ela relaciona o cinema com a diminuição das emissões de carbono. E o propósito dessa pergunta é indagar se o cineasta acredita que o cinema pode influenciar as pessoas a mudarem seus comportamentos em relação à diminuição das emissões do gás carbônico. Pessoal, aqui agora nós temos um texto que fala a respeito de James Cameron. Quem é ele? Ele é o criador do filme Avatar. Não só desse filme, mas ele criou também o filme Aliens, Titanic, O Exterminador do Futuro. E esse cineasta, ele deu uma entrevista para a revista Veja. A revista Veja perguntou para ele qual é a motivação dele em filmar, né, para filmar Avatar. E aí ele fala a respeito da motivação, ele fala a respeito, o filme surgiu da minha necessidade de dizer algo sobre como a destruição da natureza ameaça o mundo, tá? Aí depois a entrevistadora pergunta para ele se Avatar valoriza experiências sensoriais, como entrar em uma floresta cheia de flores coloridas ou sentir a terra sobre os pés nus. Aí ela fala, a humanidade esqueceu de apreciar essas coisas? Ele fala assim, que as pessoas elas estão se afastando cada vez mais da natureza e elas também estão se afastando do contato com outros seres humanos. Os jovens, eles têm interação mais online, ao invés de ficar pessoalmente com as pessoas. Eles preferem jogos de laptop, não saem mais de casa para brincar, não tem interação com a realidade, com a natureza, com a terra, com tudo, com as pessoas. E essa interação está diminuindo. Tudo isso graças a quê? À internet, tá? Aí, a questão número 8 pergunta assim, sabendo que a entrevista foi publicada na revista Veja, o público-alvo esperado para a leitura será de quem? De jovens e adultos, tá? Aí depois pergunta assim, a motivação que levou Cameron a filmar Avatar foi... Qual foi a motivação que levou ele a filmar Avatar? A ameaça o mundo com destruição da natureza, né? Essa foi marcada errada, não é a guerra mundial. No trecho, qual foi sua motivação para filmar Avatar? O sinal de pontuação utilizado serviu para indicar o quê? Uma indagação. Pessoal, nós vamos encerrar hoje com o gênero entrevista, tá? A entrevista, então, é um diálogo entre duas ou mais pessoas. O objetivo principal da entrevista é
extrair informações sobre um determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios, TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, a social, a psicológica, entre outras. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois na maioria das vezes o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, interrogação, parêntese, em alguns casos até detalhando aspectos do entrevistado, como as emoções, as lágrimas e os risos. Pessoal, nós vamos encerrar aqui com essas atividades. Já tem atividades lá no Google Classroom, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para vocês.